Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana a gente iniciando por aqui. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, vamos lá, primeiros anos, né? Pessoal, hoje eu quero falar com vocês de um assunto muito importante, já caiu na nossa avaliação e também vai estar na nossa próxima atividade avaliativa, né? A gente vai falar sobre as feiras, tá? Essas feiras aqui, pessoal, que já tinha uma origem muito oriental, né? Uma origem daquela história romana que a gente já tinha visto lá, né? No início desse período de aulas à distância, né? No início dessa pandemia, a gente está trabalhando o Império Romano, né? E as feiras, pessoal, alguns historiadores, alguns estudiosos já vão colocar, né, o início, né, das feiras lá no Império Romano em si. Só que hoje a gente vai trabalhar as feiras aqui na Idade Média, né? Mas antes de a gente trabalhar as feiras, é muito importante que vocês entendam, né? Lembra que eu falei que a gente tinha dois períodos da Idade Média, né? Um compreendido como Alta Idade Média, que a gente já estava vendo, né? A gente já finalizou esse período e agora a gente vai iniciar hoje, né, o período da Baixa Idade Média. Né? Desde já, muito importante que vocês compreendam a diferenciação entre os dois períodos, tá? Primeiro período, a gente tem um egídio muito forte da Igreja Católica. A Igreja Católica é a supremacia que vai comandar todos os pontos, né, de Estado, de política, de pessoas em si, né? Então, ela sempre está acima de tudo. E aqui na Baixa Idade Média também não vai mudar. Mas a única questão que muda é que aqui o pessoal começa a ter uma tomada de consciência. Né, eles começam a enxergar algumas coisas que estavam acontecendo em sociedade, né, e que estava muito errado. Então, a partir do momento que o pessoal começou a abrir os olhos, a gente vai ter um movimento em si em prol de direitos, né, em prol de garantir aí o seu direito de adotar uma nova religião que não seja em si, né, a da Igreja Católica, né, a ter uma outra visão de vida diferente, né. Então vai surgir algumas correntes como humanismo, né, renascimento, que a gente vai ver daqui a pouco. Então é muito importante que vocês compreendam a diferenciação entre os dois períodos, tá? Assistam a nossa primeira aula falando sobre Idade Média, que eu defini para vocês a linha cronológica de tempo para a gente, né, entender os dois períodos, tá bom? Mas voltando aqui ao assunto da feira, é muito importante que a gente tinha um sistema econômico, né, o chamado feudalismo. Esse feudalismo aqui, ele foi criado aqui na Idade Média como um sistema econômico da Igreja, né, Católica. O que acontece? As pessoas nesse sistema aqui, elas trabalham em prol de uma causa, né? Elas trabalham em si para os senhores. E os senhores passam os impostos em si para o Estado, a Igreja em si, né? Estado e Igreja são interligados aqui nessa Alta Idade Média, né? E a gente vai ter então, né, um enriquecimento muito forte da Igreja e a continuidade da supremacia da mesma, né? Só que quando esse feudalismo começa a decair, né, vai ser basicamente com o surgimento das feiras, onde a gente vai ter trocas comerciais, né, e essas trocas comerciais eles vão funcionar um movimento em si, um movimento onde as pessoas começam a ter o seu próprio produto e elas começam a enxergar que não precisa mais estar ali pagando imposto, né, para a igreja, pagando imposto para os senhores. Então esse movimento vai fazer com que o feudalismo ele rompe em si um sistema, né? E ele começa a perder força. E as feiras em si vai começar a ganhar muita força por causa das trocas comerciais. Então essa questão das feiras é muito importante que vocês compreendam, porque o mercado em si vai depender unicamente dessas feiras aqui. Onde essas feiras se instalavam? Lembra da questão da prova, né? Uma amplitude plana em si, em que gerava uma rota comercial, ou seja, uma estrada que fosse bastante movimentada, onde as pessoas se movimentavam em si e ali acontecia todas essas trocas, né? Moeda comercial, ainda nesse primeiro momento aqui de início, de baixa Idade Média, a gente não tinha, mas vai ter logo depois também uma moeda comercial. Assim, nesse sentido, já basta dizer para vocês que a Igreja Católica ela vai criar um novo sistema, né? E ela vai querer comandar também as feiras, né? Nas próximas aulas eu quero estar falando para vocês sobre as cruzadas, tá? Então eu já vou dar um toque para vocês, né? Dar uma pesquisadinha sobre isso aqui, porque é muito importante, né? A mais famosa das cruzadas foi o ano de 1010, né? No ano de 1010, né? O início em si do século XI em si. Então a mais famosa cruzada aconteceu nesse período. O que são as cruzadas? São uma disputa de região em si e que vai acontecer várias
guerras, né? Várias batalhas sendo travadas em prol de disputa política e disputa de poder também com outras religiões, tá? Então, pesquisem assim que puder, né? Próxima aula a gente vai estar falando sobre isso aqui. E hoje a nossa atividade é sobre as feiras, tá bom? Qualquer dúvida é só me procurar e eu estou à disposição. Um grande abraço a todos.